Amém. Louvado seja o Eterno. Tá aí. Eu acredito que muitos dos que estão aqui terão os seus conceitos mudados acerca da oração. Nós vamos compartilhar aqui algumas coisas que Deus me revelou e que eu acredito vão ajudar você. Tá, foi dito aqui que a história da igreja, não só desse ministério, mas a história da igreja do Senhor Jesus, é uma história de oração. Então a igreja de Cristo não teria chegado onde chegou, não teria feito o que fez sem oração. A oração, ela é a cobertura da obra de Deus. E nós queremos, a partir dessa imersão, que mais pessoas sejam levantadas por Deus para darem cobertura ao reino dele, à obra dele, e em especial a esta visão ministerial. Amém? Diga quem está ao seu lado, diga que bom que você veio. Tá, eu vou estar projetando aqui as páginas daquilo que eu vou estar abordando. Primeiro, 2 Crônicas 7,14, a palavra do Eterno diz, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é uma fórmula para uma vida abençoada, para uma nação abençoada, para um povo abençoado. Nós bem sabemos que há um conflito entre a luz e as trevas. Há um conflito entre o bem e o mal. Há um conflito entre o certo e o errado, o lícito e o ilícito. Existe uma batalha travada, isso em todos os níveis da sociedade. E nós que temos a revelação do Espírito sobre a importância da conexão com Deus, nós temos o entendimento que a oração é que vai fazer com que essa batalha seja ganha pela luz, seja ganha pelo bem, seja ganha por aqueles que são de Deus. Quem é de Deus aí? Amém. Louvado seja o Senhor. Tá, vamos entrar propriamente na ministração. Eu disse sobre a história da igreja, né? Agora, o ministério da intercessão. Olha que ministério glorioso. Então nós temos dois grupos específicos nessa visão ministerial, que é guerreiros da oração e mães que oram. Mas não significa que a incumbência de estar orando nesse ministério é somente desses dois grupos. Cada cristão, cada crente, cada homem de Deus, cada mulher de Deus tem essa responsabilidade de estar orando. Orando não somente quando as coisas estão indo mal, quando estão dando errado, mas a Bíblia Sagrada diz que nós temos que orar em todo o tempo. Orai sem cessar, é o que diz a Bíblia. Agora, que glorioso é o ministério da intercessão. Que o Senhor Jesus, Ele tem esse ministério. Você pode dizer amém por isso? Ele está à destra do Pai e intercede por nós. Veja que quando você se propõe a ser um intercessor, se propõe a ser alguém que estará cobrindo
pessoas cobrindo a obra de Deus, cobrindo a nação com oração, você estará se unindo ao Senhor Jesus no ministério que Ele tem. É o ministério que Ele preservou, o ministério da intercessão. O Espírito Santo tem o ministério da intercessão. Então, quando você tem essa proposta de ser um intercessor, de ser alguém conectado com Deus, invocando graça especial de Deus sobre alguém, sobre a cidade, sobre a nação, então você está se unindo ao Espírito Santo. Tem alguém aí? É o ministério do Espírito Santo. E haja vista que quando a Bíblia Sagrada diz que nós nem sabemos orar como convém, então o Espírito Santo, que tem esse ministério, ele se junta a nós e ele intercede com gemidos inexprimíveis. De repente nós nem decodificamos, nós nem entendemos, mas ele sabe o que é melhor, ele sabe o que precisa ser orado de fato e de verdade. Então, esse é um cordão de 3 dobras. A Bíblia Sagrada diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra com facilidade. Então, é você, é Jesus e o Espírito Santo. Dê um aplauso a essa trindade. É uma trindade. É o intercessor e o intercessor. É você, é Jesus e o Espírito Santo, diante do Pai, invocando graça especial conforme a necessidade. Louvado seja o Eterno. Tá, outra coisa é sobre a liderança ministerial. A bispa já mencionou aqui. O que a Bíblia Sagrada mostra? Que naqueles dias, está lá em Juízes 17:6, naqueles dias não havia rei, não havia líder. Em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. É claro que tem os pastores que são lideranças locais das suas igrejas, mas os pastores têm muitos mecanismos para supervisionarem. Tem muitos departamentos. E nós temos um entendimento que quando existe um departamento em todas as igrejas, se há uma liderança desse departamento, nós não teremos cada um fazendo aquilo que entende, aquilo que pensa que é certo, mas vai ter uma voz. O que é que a palavra do Eterno diz? Há muitas vozes, mas só uma tem sentido, só uma tem significado. Então, quando existem grupos, ainda que tenha o líder local, mas é de fundamental importância que haja uma liderança ministerial. Há exemplo do que é Mães que Oram, né? Então, quando surgiu essa proposta do ministério Mães que Oram, e nós adotamos nessa visão ministerial, a pastora Thaís, ela assumiu essa liderança. E nós temos um entendimento que essa cobertura de uma liderança ministerial acaba fazendo com que nós não tenhamos cada um fazendo aquilo que pensa que deve ser feito. Então tem uma voz, tem um abastecimento ali daquilo que é fundamental para que o departamento ele possa acontecer numa simultaneidade, numa harmonia ministerial. Amém? Por isso, essa proposta da pastora Amanda, né, que se prontificou a ser essa voz. Então, nós estaremos passando para ela e ela vai estar passando para o grupo e supervisionando. E isso, eu acredito, vai fazer com que os grupos de cada igreja, cada grupo de cada igreja produza muito mais do que tem produzido. Amém? Tá, deixa eu colocar para você a excelência. A excelência em qualquer área da vida, guarde isso, isso é muito importante. A excelência em qualquer área da vida, seja a área financeira, profissional, seja a área sentimental, afetiva, social, seja a área espiritual. Então você
terá excelência, sem dúvida, se você considerar essas 3 palavras. Primeiro, a eficácia, a eficiência e a efetividade. Repita comigo, diga eficácia, eficiência e efetividade. Então, o que é eficácia? É fazer o que precisa ser feito. A eficiência significa fazer bem feito. A efetividade é continuar fazendo. Então você nunca terá excelência se você não faz o que precisa ser feito. Nunca terá excelência se você faz o que precisa ser feito, mas se você não faz bem feito. Se você não faz o melhor. Se você não dá tudo de si. Eu não estou falando de perfeição, é de você buscar fazer o melhor naquilo que está proposto. Então, não adianta uma pessoa fazer o que precisa ser feito se ela não fizer bem feito. A outra coisa, nunca terá excelência uma pessoa que faz o que precisa ser feito, faz bem feito, mas não continua fazendo. A pessoa faz só uma vez. Então é assim em relação à espiritualidade. Tem gente que de repente, em relação à palavra, a pessoa lê a Bíblia. E ela se dedica ali na leitura, na meditação. Ela faz o que precisa ser feito, faz bem feito, mas não continua fazendo. Ela deixa a Bíblia lá num canto e vai pegar a Bíblia de vez em quando. A mesma coisa é a oração. Então é preciso orar? É preciso orar. Agora, você não pode ter uma vida de oração de qualquer jeito, de qualquer modo. Você precisa fazer o que precisa ser feito e fazer bem feito. Agora é preciso continuar fazendo o que precisa ser feito, bem feito. Aí você vai chegar à excelência. Aí você vai chegar à qualidade. A qualidade em qualquer área da vida passa invariavelmente por esse crivo, por esse critério. Você pode dizer amém por isso? É qualquer coisa, entendeu? É no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, faça o que precisa ser feito, faça bem feito. Agora não faça só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Continue fazendo e você vai ver. É questão de tempo, a excelência vai acontecer. Diga a quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Tá, com relação à oração, e daqui a pouco eu vou dizer porque essa é uma reunião sobre oração e a gente não vai passar o tempo orando aqui, porque não adianta, se você não aprender sobre oração. Tá, então, nós identificamos na Bíblia Sagrada algumas modalidades de oração. Orações que têm determinada conotação específica em alto relevo. Exemplo, na Bíblia nós temos a modalidade de oração da petição. Isso é uma modalidade. O próprio Senhor Jesus, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Não tem nada de errado uma pessoa se colocar diante de Deus para pedir para ela, pedir em relação às suas carências, às suas necessidades, os seus problemas, as suas dificuldades. Outra modalidade de oração, oração de louvor e adoração. É uma modalidade. De repente você está diante de Deus, não é para pedir, você não vai pedir nada, mas você está diante do Eterno, do Todo-Poderoso, para louvar. O que significa louvar a Deus? Significa você reconhecer o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele há de fazer. Você não está pedindo nada. Você falou, Deus, eu te dou louvor, porque o Senhor fez isso, aquilo outro, eu te louvo, porque o Senhor está fazendo isso, está operando isso, aquilo outro. Eu te dou louvor porque eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo, porque Deus, Ele passa por aquele crivo, o agir de Deus. Deus faz o que precisa ser feito, Deus faz bem feito e Deus continua fazendo. Amém? Então, oração de louvor é reconhecer os feitos de Deus.
Isso é muito importante você saber disso. A oração de adoração. O que é a oração de adoração? É aquela oração, aquela modalidade de oração que você se coloca diante de Deus, não para pedir, não para reconhecer os feitos de Deus, mas para reconhecer o que Deus é, para reconhecer a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a grandeza dele, a soberania dele, a onipresença, a onipotência. Você pode dizer amém por isso? Para reconhecer os seus atributos. Ele é criador, ele é sustentador da criação, ele é salvador. Então, os atributos de Deus são reconhecidos na oração de adoração. É isso que diz lá o texto que nós abrimos essa ministração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Não é errado você buscar as mãos de Deus, o que Deus tem nas mãos para te dar, o que Deus pode fazer na sua vida, não tem nada de errado nisso. Mas a oração de adoração, você não está buscando as mãos de Deus, você não está buscando o que Deus tem nas mãos dele, você está buscando a face dele. Isso é adoração. Tem gente que só aprendeu a buscar as mãos de Deus, o que Deus pode fazer na vida dela, o que Deus tem feito. Ela louva a Deus, ela agradece pelo que Deus fez, mas ela não aprendeu a buscar a face de Deus. Então isso é glorioso, quando você descobre essa modalidade de oração. E de repente você pode passar por todas essas modalidades numa só oração. Numa oração você pode pedir, numa oração você pode louvar, e você pode entrar nessa dimensão, e você deve entrar nessa dimensão de reconhecer os atributos de Deus, de reconhecer a face de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, quando a Bíblia Sagrada, por exemplo, diz que Moisés falava com Deus face a face. Aqui, ó, face a face. Eu dei esse exemplo, né, outro dia, aqui, não sei quantos estavam. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. E como é que Moisés falava com Deus face a face? Não há contradição na Bíblia. Quer ver? Vem aqui o bispo John. Vem aqui o bispo Santos, rapidinho aqui. Ou vem aqui o Beto está de óculos aqui. Vem aqui o bispo Santos. Você também está de óculos. Ele vai ficar 2 óculos. Fica de frente um para o outro aqui. Bota testa com testa. Vai beijar não. Meu Deus. Eles estão face a... Agora, quando você está face a face, você consegue ver a face do outro? Você não consegue ver a face do outro. Ninguém nunca viu Deus, nunca viu. Mas quando você está na adoração, você chegou a esse nível, a esse ponto. Você está face a face com Deus. Você está extasiado, maravilhado pela grandeza de Deus. Amém. Obrigado. Estão compreendendo? Oxe, estou mudando aqui sem ver. Então vamos lá. Eu tenho que desligar isso aqui. A oração de consagração. Por que eu estou falando isso? Porque de repente você tem dificuldade de ter uma vida de oração. Você não consegue entrar na frequência. Dá 5 minutos, você já acabou o argumento, já gastou os cartuchos, tudo que você tinha. Então, assim, é muito importante você saber dessas modalidades de oração, porque isso vai ajudar você a ter uma vida de oração. Isso vai ajudar você a orar com eficiência, com eficácia, e vai ajudar você a orar com efetividade, a ter uma vida de oração. Estão compreendendo? Se você não sabe disso, você ajoelha, Deus, me dá isso, me dá aquilo, dá isso para fulano, para ciclano, amém, acabou a oração. E como é que alguém consegue ficar 1 hora orando?
Como é que alguém consegue ficar 2 horas orando? Tem segredos. E os segredos estão sendo revelados. Amém? Então, você não terá dificuldade. Oração de consagração é quando você se coloca diante de Deus para uma rendição, para um período de consagração, ou quando você vai orar para consagrar alguma coisa a Deus. O que significa a palavra consagração? É você entregar alguém, ou a si mesmo, ou alguma coisa, aos cuidados de Deus. Está compreendendo? Consagrar significa tornar sagrado, significa entregar aos cuidados de Deus. Então a oração de consagração: ó Deus, eu consagro a minha família, assumo o controle, tira toda a ansiedade, toda a preocupação. Eu quero colocar aos teus cuidados. Eu coloco aos teus cuidados a minha empresa, os meus, assumo o controle. Isso é a oração de... Tem alguém aí? De consagração, é tornar sagrado. Uma coisa se torna sagrada quando ela não está mais nas mãos do homem, mas quando ela está aos cuidados de Deus. Você consagra seu filho, você consagra seus negócios. Quando você traz o dízimo para o custeio da obra de Deus, o dízimo é uma declaração, é uma invocação. Você está pedindo para Deus consagrar o que ficou nas suas mãos. Você está declarando: ó Deus, está aqui o que o Senhor propôs, eu estou entregando o dízimo do meu salário, dos meus lucros, dos meus rendimentos, e isso é uma declaração que eu acredito. Eu creio que o Senhor vai assumir o controle do restante que ficou em minhas mãos. Esse é um mistério. É por isso que uma pessoa dizimista, fiel, ela faz mais com o que ficou nas mãos dela do que faria com 100% do dinheiro nas mãos dela. Estão compreendendo? Porque 90% aos cuidados de Deus vale mais do que 100% aos seus cuidados. Tem alguém aí, gente? Então isso é mistério, isso só é compreendido a partir da revelação. O mundo não entende isso, as religiões não entendem isso, a política não entende isso, as pessoas lá fora não entendem o mistério da consagração. Então, consagrar, alguma oração de consagração é você colocar alguma coisa, colocar alguém ou você aos cuidados de Deus, no controle de Deus. Eu vou dizer uma coisa a você: qualquer coisa nas mãos de Deus é melhor do que nas suas mãos. Qualquer coisa aos cuidados de Deus é melhor do que aos seus cuidados. Quem acredita nisso faz assim com a mão. Então aplauda o Senhor. Dê um aplauso ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Tá, outra coisa, a oração de gratidão, agradecimento. A sua fé, ela não pode existir só até o agir de Deus, para mudar a circunstância, para liberar a graça que você necessita. A fé, ela precisa continuar na gratidão. Está compreendendo? A bênção, o milagre, não é o ponto final da fé. Depois do milagre, depois da bênção, vem a gratidão. Então, as almas nobres, elas são gratas, elas são agradecidas. Não somente agradecidas às pessoas, mas agradecidas a Deus. Olha que coisa, você ajuda alguém, você estende a mão, você acode, você socorre, e essa pessoa é ingrata. Você já fez isso com alguém? Já ajudou, já acudiu, já socorreu, e a pessoa é ingrata. Além de não que você fez para que ela fique te agradecendo, né? Mas além de não agradecer, ela ainda sai falando mal de você de repente. Então eu te pergunto, uma pessoa ingrata, quando ela vier de novo, precisando, carente, aflita, você vai fazer com o mesmo coração que você fez da vez anterior? Talvez você nem faça.
Talvez você nem socorra mais o ingrato. Agora você não tem ideia a quantidade de pessoas que na aflição, na angústia, no desespero, na carência, na necessidade, clama pelo socorro divino, pela intervenção divina, mas que a fé dessas pessoas termina na bênção, termina no milagre. São pessoas que não são gratas a Deus pelo que Deus fez. Eu vi uma pessoa falando isso é tremendo. Existem mais orações, aliás, as paredes dos quartos de hospitais ouvem mais orações sinceras do que paredes de igrejas. Meu Deus do céu. Paredes de quartos de hospitais, se as paredes falassem, as paredes de quarto de hospitais já ouviram mais orações sinceras do que paredes de igrejas. Paredes de repente, de prisões, de celas de prisões, de repente já ouviram orações sinceras mais do que paredes de igrejas. Agora, só que a maioria dos aflitos, seja no hospital, seja na cadeia, seja na igreja, a maioria, a fé termina, se encerra no socorro que Deus fez, na bênção, no milagre que Deus operou. E do mesmo modo que um ingrato, quando vem de novo em você, você já não tem a mesma disposição de ajudar, de socorrer. Assim é Deus. Estão lembrados dos 10 leprosos? 10 leprosos, aflitos, desesperados, precisando de milagre. Doença incurável na época. Eles vêm até o Senhor Jesus. Jesus dá a instrução. O que eles deveriam fazer? Os 10 obedeceram a instrução. Mas só que 9 deles, a fé teve o seu ponto final na cura, no milagre. E um deles, ele voltou para agradecer. Estão lembrados? Jesus ficou maravilhado. Falou, poxa, não eram 10? Cadê os 9? Então Deus fica perplexo quando a fé da pessoa para na bênção, a fé da pessoa para no milagre. E Deus se alegra quando a pessoa volta para agradecer. Oh Deus, eu te dou louvor, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Eu estava aflito, angustiado, desesperado. Eu estava num beco sem saída, numa situação que, humanamente falando, não tinha nenhuma possibilidade de ser mudada. Mas a boa mão do Senhor me socorreu e eu vim aqui para agradecer. Você pode dizer amém por isso? Entendeu? Oração de gratidão. A gratidão faz com que mais bênçãos venham sobre a sua vida. Acredite no que eu estou falando. Eu sou assim, tá? Uma pessoa me fez uma coisa, ajudou. Puxa, na oportunidade que eu tenho, eu falo, ó, primeiro eu quero te agradecer. De repente não é nem grande coisa para a pessoa que fez, mas é uma grande coisa para a pessoa que foi acudida, que foi socorrida. É ou não é? De repente não é aquela coisa grande a pessoa te acudir, te socorrer. Outro dia eu falei isso aqui, outro dia estava eu e a Bispa Aurélia numa loja aqui de departamentos aqui da cidade. E cheio de gente lá, e vendedores, e compradores, etc. De repente uma senhorinha. Ela veio, quando me viu, pastor Daniel. Aí veio, deu um abraço, abraçou a gente, emocionada. E aí, a gente lida com muita gente. Eu vou ser sincero com vocês. Tem gente de vocês que eu passo por vocês na rua, eu não sei quem é. Eu teria que ter um computador na minha cabeça, para fisionomista, com um aplicativo de fisionomia, para mim conhecer todo mundo na rua. E de repente você fica até chateado. O bispo Daniel passou por mim, nem me cumprimentou. Às vezes a gente está na rua assim, a pessoa me olha 2 vezes assim,
Eu não sei quem é, eu cumprimento. E essa senhorinha veio toda feliz e tal, e abraçou, se emocionou. E ela falou assim: olha, há 25 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa aflição terrível, num desespero. Estava passando um estreito na vida financeira. E eu fui na sua casa. E eu toquei a campainha. E eu disse que eu estava sem gás e sem botijão de gás. E ela disse assim, emocionada. Ela falou assim: você tirou o botijão de gás do seu fogão e me deu. E a gente olhou um para o outro. A gente nem se lembra. Por quê? Porque uma mão faz e a outra não pode nem saber. A gente faz como se estivesse fazendo para Deus. Você pode dizer amém por isso? É como se estivesse fazendo para Deus. Então, de repente, você acode, você ajuda. Não fizemos para receber o rebote da gratidão. Mas isso é gratificante. É ou não é? E você nem lembra e tal, mas foi um socorro presente na hora da angústia e da tribulação que aquilo aconteceu. Então, oração de gratidão. Estou te ensinando como é que você vai orar 1 hora, como é que você vai orar 2 horas, entendeu? Como é que você vai levantar da oração? Ainda tinha mais coisa para orar ainda. Você vai ter que botar outro horário. Então vamos lá. A oração do arrependimento é quando você está diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas faltas, as suas transgressões, e você rasga o seu coração. E não somente reconhecendo os seus erros, mas reconhecendo que Ele é aquele que tem o perdão, a graça que você necessita para recomeçar. Porque não tem recomeço. Se tem erro, se tem falha, se tem transgressão, não haverá recomeço. Se de fato não houver arrependimento. Arrependimento é o material que Deus precisa para trabalhar para pessoa recomeçar. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma tristeza segundo a carne. O arrependimento é uma tristeza pelo erro, uma tristeza espiritual, porque transgrediu, porque infringiu. A Bíblia Sagrada, por exemplo, diz que Judas Iscariotes, que ele traiu Jesus, pegou as 30 moedas ali, mas daqui a pouco bateu um remorso. Bateu o remorso em Judas. Então o remorso, ele conduz à morte. O remorso não dá oportunidade de recomeço. Você fez o errado, você ofendeu, você ultrapassou os limites, você transgrediu e de repente você tem remorso. Você tem uma tristeza assim, mas se você tivesse chance, você faria de novo. O remorso. Remorso conduz à morte. Por isso que Judas, ele, movido de remorso, ele foi se enforcar. O remorso mata. Agora, o arrependimento é recomeço. O arrependimento faz a vida brotar de novo. Tem alguém aí, não? Então, oração de arrependimento. Quem é que precisa se arrepender? Todo mundo, né? Vou abrir um parênteses aqui para você que pensa que é só quem fez o absurdo de errado que precisa de arrependimento. Olha aqui para mim. O que é pecado? Você tem que entender o que é pecado. Tem gente que pensa que pecado é só fazer o errado. Mas é tão pecado quanto fazer o errado é deixar de fazer o que é certo. Quando você, de repente, não está fazendo nada de errado, mas você está deixando de fazer o que é certo. Você está deixando de fazer o bem. Você pode fazer o bem e não está fazendo. Então isso diante de Deus também é pecado. Está compreendendo? Então eu me arrependo diante de Deus do que eu fiz de errado, das transgressões. Eu ultrapassei o limite, eu derrubei a cerca, mas eu me arrependo também. Oh Deus, eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter ido e não fui.
Eu poderia, meu pai, ter ajudado, e não, eu poderia ter acudido e não acudiu. Vocês estão compreendendo? O juízo final, como é que vai ser o juízo final? Vai ser só em cima do que você fez de errado? Não. Fez de errado e não se arrependeu? Não. Aquilo que você deixou de fazer de certo. Jesus vai dizer, eu tive fome, o que vocês fizeram? Eu estava nu. Bom, não foi eu que deixei esse cara com fome, mas eu poderia ter ajudado, não ajudei. Eu estava nu, o que vocês fizeram? Eu estava enfermo, o que você... Estão compreendendo? Eu estava preso, vocês fizeram o quê? Então pecado não é só fazer o errado, pecado é deixar de fazer. Então quando você está numa oração de arrependimento, você tem que fazer uma autoanálise, o pente fino, entendeu? E às vezes a gente identifica mais coisa que a gente poderia ter feito e não fez, do que coisa que a gente fez de errado, na oração de arrependimento. Quem entende o que eu estou falando? Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A oração da batalha espiritual. Você está ali orando, já passou por essa modalidade, por aquela e tal, já deu 40 minutos. Só que eu estou falando aqui tem quanto tempo? Já deu 1 hora? Não. Oxe, então a gente vai sair daqui 12:30. A oração da batalha espiritual. Que modalidade de oração é essa? Nos bastidores da vida humana existem espíritos malignos. Existem os poderes das trevas. Seja qual for a situação, por trás existem tramas do mal. Você compreende o que eu estou falando? A mesma coisa, no livro de Daniel, você vê que Daniel orou 21 dias. Quando a bênção chegou, o anjo disse para Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas orações foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o principado, o espírito maligno que tomava conta daquela região. Aí o anjo diz, mas eu tive que travar uma luta com ele no caminho, porque ele estava impedindo a bênção de chegar. Então tem muito disso na vida da gente. Não é porque Deus não quer dar, é porque Deus está te desafiando a oração de batalha espiritual. Satanás, cessa suas manobras em nome de Jesus. Espírito contrário ao propósito de Deus para essa situação. Eu vou contra ti agora, em nome do Senhor Jesus. Ou você pensa que foi à toa que Jesus deu a fórmula, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Então você está diante de Deus, e você se reveste da armadura de Deus, e você tem 2 tempos na oração, a hora que você fala com Deus e a hora que você começa a dar ordens para os poderes das trevas. Tem alguém aí? Não? Autoridade espiritual. Não adianta você ter o poder se você não tiver autoridade. É preciso você discernir as duas coisas. O poder é uma coisa, a autoridade é outra coisa. Um policial, ele tem o poder de prender o infrator. Mas se ele não usar de autoridade, de nada adianta o poder. Tem alguém aí, não? Estão compreendendo? Alguém tem o poder de Deus, a unção de Deus, mas é preciso usar de... O pai, a mãe tem poder sobre o filho, sobre a criança. Mas se não usar de... A criança vai chutar a canela, vai cuspir, vai envergonhar o pai e a mãe. Então como é que acontece a disciplina? Só com o poder? Não, precisa também da autoridade. É a mesma coisa. O mundo espiritual. Vamos que eu tenho que correr, são só 40 páginas dessa. E depois nós temos a oração da... Mas eu ficaria o dia todo. Ficaria o dia todo ouvindo as coisas de Deus. Amém? Ainda bem que vocês disseram amém. Então agora vamos para cima. A outra modalidade de oração é intercessão. O que significa intercessão? É você se colocar diante de Deus, não para pedir por você, para você,
mas é para você pedir para outros. Amém? É interceder, é fazer o papel que Jesus faz. Jesus está lá, à destra do Pai, ele não pede para ele. Ele pede para quem? Ele pede por nós. Ele está ali como um canal. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele não pede para ele, mas ele pede para nós. Ele intercede por nós. Você pode dizer amém por isso? Então, é a oração da intercessão. Agora, quando você chega nessa parte, e você pode até fazer uma lista ali, uma lista de 40 pessoas, 50 pessoas que você tomou conhecimento da carência, da necessidade, do problema, da situação indesejada, da dificuldade, da crise que a pessoa está passando. E você, ó Deus, eu te apresento a Dona Maria, ó Deus, a situação dela é essa, e essa, e essa. Meu Deus, e ela está sofrendo, ela está aflita, você está intercedendo. Você não está pedindo para você. Aí você pula para o segundo nome. Tem 60 nomes na sua lista. Ó Deus, aqui o Sebastião. Meu Deus, que situação o Sebastião está passando. Ó Deus, estenda a mão. Libera a graça especial. Muda a sua. Mostra que o Senhor é Deus. Mostra que Jesus Cristo é o teu Filho, o Salvador do mundo. Resgata ele dessa situação. Você está compreendendo? Aí você pula para o terceiro nome. Só na sua lista de 60 nomes, você já fica uma hora ali, intercedendo. Acabou aquele negócio de 5 minutos. E eu vou orar pelo que mais? Acabou. Toda pessoa que você encontrar aflita, desesperada, angustiada, com uma situação difícil, me dê seu nome. Eu vou interceder por você. Você pode dizer amém por isso? Agora, interceda mesmo. Interceda mesmo. Então, se você tem sua lista, e coloque meu nome no topo da sua lista lá. Coloca meu nome e o da Bispa Aurélia. Põe lá assim, eu interceder pelo Bispo Daniel, a Bispa Aurélia. Aí depois você vai botando nas listas ali. Seu pastor, sua pastora, o fulano, ciclano, tomou conhecimento da aflição, da crise, da dificuldade, da situação indesejada. Faz a sua listinha, a sua cadernetinha. Aí quando você vai para a oração, ajoelha, anda, levanta. Inclusive essa parte é importante. Qual a posição correta para orar? Qualquer uma, desde que seja com um coração reverente a Deus, amém? Você pode orar dirigindo, você pode orar ajoelhado, andando, deitado, não tem problema, tá? Está conexão com Deus, falando com Deus. Agora, a posição é a que menos importa, o que importa é a reverência, amém? Mas aí, voltando à lista, faz uma lista. Acabou esse negócio de orar 5 minutos, eu não tenho mais argumento. Meu Deus, eu oro um dia inteiro. Entendeu? Ali, e pá, e fulano, e ciclano, e beltrano. Ó Deus, a angústia. Agora, qual é a maravilha da intercessão? Isso é muito importante. A maravilha de você ser intercessor, intercessora. Ou no Guerreiros de Oração, ou no Mães que Ora. A grande maravilha. Primeiro, que você está se juntando a Jesus e ao Espírito Santo, que eles são intercessores. Agora, segunda maravilha, é que as bênçãos que você está invocando, primeiro elas passam em você para depois chegar naquelas pessoas. Eu vou dizer de novo, as bênçãos que você está rogando, invocando, clamando em favor de seja quem for, antes de chegar naquela pessoa, a bênção vai passar em você primeiro. Ela passa em você primeiro. É isso que a Bispa Aurélia, eu e a Bispa Aurélia, nós falamos emocionados aqui. Quanto tempo nós estamos na obra pregando o Evangelho? Nós tivemos um tempo nesse ministério eu pregava toda noite, todo dia. Tinha dia que eram 2 pregações por dia, tinha dia que eram 3 pregações, e orando pelo povo, e abençoando as pessoas, e cruzada. Quantos anos? 30 e tantos anos. Somando aqui Barreiras e antes de Barreiras. Nós nunca, eu falo isso para a glória de Deus, nunca faltamos num culto,
numa pregação, numa agenda, pastor, chama outro porque a gente está doente aqui. Não vai dar. O pastor Daniel não vem porque ele está de cama. Nunca. Eu não estou falando uma semana. Eu não estou falando um mês, 3 meses. Estou falando de 30 e tantos anos. Todo dia, toda agenda. Agora, por quê? Primeiro, a misericórdia de Deus com a gente. Segundo, porque a gente está sempre abençoando as pessoas, intercedendo pelas pessoas, e as bênçãos passam primeiro em nós, para depois chegar nas pessoas. É por isso que a gente é abençoado. Você, guerreiro da oração, mãe, você tem que ter revelação sobre isso. Quanto mais você for interceder pelas pessoas, se coloca, mais abençoado você será. Vai acabar esse tanto de doença na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai acabar. Porque a bênção vai passar em você primeiro. A saúde vai passar em você primeiro. A provisão vai passar em você primeiro. O socorro vai passar em você primeiro. Então, sem revelação no Espírito sobre isso, guerreiro, você nunca vai ser um guerreiro de oração, de fato. Uma mãe que ora de fato e de verdade. Tem alguém aí, não? Se terminasse aqui já estava bacana, né? Essa foi só a introdução. Tá, pergunta. Se Deus sabe tudo, quem crê que Deus sabe tudo? Sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Sabe o que vai mudar, o que não vai mudar. Então, para que a gente tem que orar? Essa é uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? Puxa, eu estou aqui gastando conversa com Deus, que Deus sabe tudo. Ele sabe se vai se converter ou não. Ele sabe se a porta vai abrir ou não. Ele sabe se a situação vai mudar ou não. E por que eu tenho que ficar aqui fazendo papel, desculpa a expressão, de bobo? 1 hora, 2 horas e tal. Se ele sabe tudo. Se ele é soberano. Então eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, tá? Porque se eu responder agora, você vai embora. Tá? Deus sempre responde às orações? Sim ou não? Você já teve oração não respondida? Deus sempre responde. Eu vou te dizer como é que Deus responde. Tem hora que Deus responde com um sim. Tem hora que Deus responde com um não. E tem hora que Deus responde com espera. Caiu a ficha? Mas Ele sempre responde. Às vezes você não está discernindo a resposta. Então Ele sempre responde às orações. Às vezes Ele fala sim. Às vezes Ele fala nananim, não. E às vezes Ele fala ainda não é o tempo. Porque tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus. Então, de alguma forma, Deus responde. Você pode dizer amém por isso? Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Tá. Por que alguns não são de oração? Ou não adotaram essa coisa importante na sua modalidade de vida que é a oração? Por quê? Os discípulos estavam 24 horas por dia com o Senhor Jesus. Jesus tinha uma vida de oração. Como pode alguém estar 24 horas por dia com alguém que ora, toda hora eles vê Jesus orando, toda hora Jesus subia para o monte para orar? Eles chegaram à conclusão. O segredo dele, dos milagres, dos sinais, do fluxo do poder, é a vida de oração. Caiu a ficha. Só que mesmo eles assistindo Jesus orar todo dia e toda hora, isso não fez deles guerreiros da oração. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Quem é que assiste futebol aí na TV? Faz assim com a mão.
Então você assiste os craques lá, né? O Messi, não sei quem mais e tal. Quanto tempo você está assistindo futebol? Agora isso fez de você um jogador de futebol? Fez? Sim ou não? Você já viu o Messi jogar muito ali? Já viu os craques jogando? Isso fez de você um craque? O fato de você estar vendo vai fazer de você? Não. Eles estavam vendo Jesus, o craque da oração. Isso não fez deles pessoas de oração. Aí foi necessário eles dizerem a Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Você quer ser um jogador de futebol? Você tem que receber aula. Você tem que fazer escolinha. Entendeu? Aí alguém vai te treinar, vai fazer de você a mesma coisa. É igual evangelismo. Alguém pode ver você um ganhador de alma, isso não faz dele um ganhador. Mas quando você treina a pessoa, quando você instrui, quando você passa os princípios para a pessoa a serem adotados para a vida, então essa pessoa vai começar a fazer aquilo também. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Essa não é uma reunião de oração, não adianta nada. Gente, é a reunião dos guerreiros. Oh Deus, eu vou ficar aqui 1 hora orando. Isso não vai fazer de você uma pessoa de oração. O que eu estou fazendo aqui? Ensinando vocês a serem pessoas de oração. Ensino, mentoria, coach de oração. Amém? Para você adotar. Agora não adianta nada entrar aqui e sair no outro ouvido. Isso tem que ser adotado para a vida, para você de fato ser uma pessoa de oração. Amém? Vamos lá. Está ali o texto, né? E aconteceu que, estando ele a orar, está falando de Jesus, num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou. Tem que ser ensinado. João ensinou para os discípulos dele, Jesus está ali. Ele fala: ensina para a gente também. Ensina para a gente como é que a gente vai ter uma vida de oração. Como é que nós vamos ter excelência na espiritualidade. Então, é a eficiência, a eficácia e a efetividade. Aí, qualidade, excelência, qualquer área da vida. Amém? Tem alguém aí, não? Eu fico pensando que não está resolvendo o que eu estou falando. Vocês não estão dando rebote. Então veja bem, é orando que você conhece a vontade de Deus específica para a sua vida. Porque existe uma vontade de Deus generalizada para a raça humana, mas tem uma vontade de Deus que é específica para você. Você acredita no que eu estou falando? Então você não vai discernir a vontade de Deus específica para a sua vida, se não for através da vida de oração, a conexão com Deus. É ali que você vai começar a decodificar, a discernir o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para aquela situação que você está orando. Vamos lá. Começar a orar é começar uma luta. Lembra que a Bíblia Sagrada diz que há uma luta da carne contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. Tem uma batalha ali. Eu não sei se você se lembra da história do sujeito viajante, naquela época, né, que viajava de povoado em povoado, cidade em cidade, os caixeiros viajantes. E esse sujeito, ele gostava muito de fazer apostas de jogo. Qualquer coisa, qualquer jogo que tinha, ele ia apostava. Briga de galo, ele estava lá para poder apostar. Aí, ele chegou numa cidade, procurou lá lugar que tinha jogo, lugar para apostar, e nada. Aí o sujeito falou assim: ó, na feira lá, todo domingo, e era domingo, tem um sujeito que traz 2 cachorros para brigar lá na rinha. E o povo aposta. Ele falou: oxe, vou lá então. Correu para lá. Chegou lá, o sujeito abriu a bolsa de apostas, tinha um cachorro branco e um preto. Aí ele viu o branco mais bonito, mais roubo. Ele falou: não, esse aqui, eu vou apostar. Apostou. Perdeu.
Na outra semana ele correu lá, apostou no branco, apostou no preto que tinha ganho. Perdeu, o branco ganhou. E o dono dos cachorros sempre ganhava a bolsa de aposta, sempre saía com a bolada. Aí ele perguntou para o dono dos cachorros, falou assim: meu amigo, me explica aqui, eu sou viajante, eu não vou contar o segredo para ninguém, mas como é que você sabe qual cachorro vai ganhar a briga? Me conta aí. Porque você sempre pega a bolada da aposta. Como é que você sabe? Ele falou: não é simples, eu levo os cachorros para a fazenda, eles passam a semana toda lá, aquele que eu quero que ganhe a briga, eu alimento ele bastante durante a semana. O que eu quero que perca a Bíblia, eu dou só o necessário para ele não morrer. Aí quando chega aqui na hora, o que está mais forte vence o mais fraco. Eu sei qual que está mais forte. Quem entendeu isso aí? Quem é que vai ganhar a briga da sua carne com o seu espírito? São dois cachorros, desculpa a expressão. São duas dimensões da sua... Quem é que vai ganhar essa briga? Aquele que tiver melhor alimentado. Se você alimenta a sua carne, os apetites da carne, os desejos da carne, os prazeres da carne, entendeu? Ainda que não seja pecado, mas você tem distrações que ocupam a sua mente, que ocupam o seu tempo. Nem é pecado, mas acaba te tirando do foco. Você está alimentando sua carne. Agora, quando você alimenta o seu eu espiritual, aí essa parte vai vencer. Começar a orar é uma luta. Uma luta contra a carne, é uma luta contra o relógio, é uma luta contra o que está em torno de você. Aí você fala: poxa, eu vou ter um período de oração. Você entra para o quarto, dobra o joelho, começa a orar. Aí o papagaio da vizinha começa a cantar: hilari, hilari, oh, oh, oh. Aí você já sai do foco, você já sai da frequência, sai da sintonia. Aí a porta bate, o cachorro late, a campainha toca. Aí você levanta, vai lá ver, a pessoa apertou a campainha errado, para te tirar do foco. É uma luta. Estão compreendendo o que eu estou falando? É uma batalha. Então não se iluda. Se você quer ser um guerreiro, uma guerreira de oração, mãe que ora de fato e de verdade, você tem que ter obstinação, determinação. Você tem que ter foco. Você não pode desviar o seu foco. Então tem que ganhar a batalha, o seu eu espiritual. Amém? O que são orações hipócritas? Presta atenção. Orações hipócritas, fingidas, falsas, fake, oração fake. É a pessoa apresentar a Deus a situação e depois ela se comporta contrário àquilo que ela pediu para Deus fazer. Está compreendendo? É hipocrisia. Então eu quero que Deus me prospere, mas eu sou preguiçoso, eu fico dormindo até tarde. É hipocrisia. Eu quero que Deus restaure o meu casamento, que está na encrenca, mas aí eu não faço a minha parte, eu estou tratando na patada, no coice. Vocês estão compreendendo? Eu não quero mudança. Oração hipócrita é você orar para crescer espiritualmente. Eu quero crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Ó Deus, o propósito. Aí você não frequenta a igreja, aí você não lê a Bíblia, você não tem vida de oração. Você é um hipócrita. Estão compreendendo? Tem alguém aí, não? Então é muito importante. Aí, oração hipócrita. Ó Deus, salve essa nação, meu Pai. Essa nação entregue à corrupção. Meu Deus, os projetos de lei de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Meu Pai, estão querendo legalizar. Você está orando, estão querendo legalizar a droga e tal. Mas na hora de votar, você vota para o cara que está defendendo aquilo lá. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você vota no partido que está defendendo aquilo. Aí você é um, sabe o que significa hipócrita? Fingido. Fingido. Se você ora por alguma coisa, você tem que ser coadjuvante com Deus por aquela coisa que você orou. Você não pode ir na contramão daquilo que você orou, senão você é hipócrita. Você fala: ó Deus, salva essa cidade, Barreiras precisa ser salva, mas você não vai para o evangelismo.
Está cheio de hipócrita nas igrejas. É verdade, não estou te ofendendo. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque a maioria está na hipocrisia. Está orando por uma coisa, mas não está vestindo a camisa daquela coisa. Não está arregaçando as mangas, não está na contramão daquilo que orou. Então você quer essa cidade salva? Vista a camisa com o seu pastor, fala: pastor, estou aqui, ó. Eu estou orando para Deus salvar essa cidade. Bora. É assim. Amém? Você está orando para crescer na graça? Frequenta a igreja, leia a Bíblia, medite, tem uma vida de consagração, de leitura. Senão você é hipócrita. Está orando para prosperar e você é preguiçoso, preguiçosa. Você não lava nem a louça que está na sua pia lá. Mas eu fui cruel também agora, né? Enfiei o pé na jaca agora, você viu? Mas é verdade ou não? Fala para mim, estou falando a verdade ou não? A verdade dói, mas a verdade liberta. Aí você está querendo uma vida melhor, mas você não estende nem a cama que você dormiu, você não estica lá a cama que você dormiu. Está parecendo um ninho de guache, de guaxinim, de saruê. Você pede a Deus uma coisa e você está fazendo o contrário. Você está pensando que Deus vai fazer a parte dele? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: é como a Bíblia diz, faz a sua parte que eu te ajudarei. Eu falei: isso não está escrito na Bíblia, mas é o pano de fundo. Pano de fundo da fé é isso aí. Deus tem a parte dele e você tem a sua. E para que Deus faça a dele, você tem que fazer a sua primeiro. Tem alguém aí, não? Então vamos correr. Tá. Nós temos que orar até quando? Orar até quando? Fala para mim, orar até quando? Até Deus ouvir? Não, até você ouvir Deus. Por quê? Porque nem sempre o que eu estou pedindo é aquilo que Deus tem reservado. Então, quando a gente passa a ter uma vida de oração, de fato e de verdade, você tem as questões, as causas, as situações, e aí você começa, e apresentando a Deus, e tá. Só que daqui a pouco, Deus começa a liberar, e você começa a decodificar o que Deus tem para aquela situação, o propósito dele. Estão compreendendo? Então, orar até ouvir Deus, até Deus te ouvir? Não, é você orar até você começar a entrar na frequência de Deus, a entrar no projeto de Deus, na proposta de Deus para aquela situação. Esta é a maravilha da oração. Então, por isso que 5 minutos não dá para você ouvir Deus. Dá? Dá para você decodificar? Não. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Por quê? Porque nessa frequência, orando, apresentando, falando, intercedendo, aí você começa a decodificar Deus, você começa a discernir qual o propósito de Deus, qual a proposta de Deus. Amém? Tem alguém aí, não? Isso é glorioso, meu Deus do céu. Nós vamos fazer uns imersões aí no monte. Ó, presta atenção. Nenhuma pessoa convence Deus de nada. Então por que a gente ora? É para convencer Deus? Se Deus não é convencido de nada, se Ele é soberano. Quem é que vai convencer? Não pense você que você vai persuadir Deus de fazer alguma coisa. Não. Espera aí que nós vamos responder isso aí. Tá? Tá. A oração eficaz não é aquela que você convence Deus. Ou seja, não é aquela que você vence Deus. Na hora, venci Deus. Eu orei tanto que eu venci Deus. Olha aqui para mim. Quando Jacó lutou com o anjo, está lembrado?
quando Jacó travou aquela luta com o anjo ali, aquilo ali tem paralelo na vida de oração da gente. A gente está na oração, entendeu? É uma luta com a gente mesmo, é uma luta contra o relógio, é uma luta com Deus. E a luta de Jacó com Deus, muito mais do que ser Jacó lutando com Deus, era Deus lutando com Jacó. Quem é que precisava de mudança? Era Deus. Era Jacó que precisava de mudança. Então Deus tem uma luta com cada um de nós para mudar a gente. Só que quando a gente está nessa frequência da oração, a gente dá ocasião para Deus mudar a gente. Então não é Deus que vai ser convencido. Você não vai vencer Deus na oração. Olha que coisa. É que chegar ao ponto que você discerniu, que você decodificou o plano de Deus e você fala: meu Deus, eu me rendo. O Senhor tem razão. O plano do Senhor é melhor do que o meu. Amém? O propósito do Senhor é melhor que o meu. Aí você, por isso que Deus diz assim: se coloque, entremos juntos em juízo, apresenta as suas razões para que possa justificar. Então você vai e apresenta as suas razões, daqui a pouco Deus apresenta as razões dele e aí mudou a configuração. Já não é mais, eu consegui discernir o que Deus quer, eu consegui discernir a proposta de Deus, eu consegui discernir o caminho que eu devo seguir, porque eu orei não até Deus me ouvir, eu orei até eu ouvir Deus. Eu orei não para convencer Deus, eu orei e Deus acabou me convencendo. Deus me convenceu. Deus me venceu. Você sabe por que a gente saiu de Minas, uma cidade boa, para vir para cá naquela época, o caos aqui? É porque Deus me convenceu. Eu estava lá para vencer Deus, aí Deus me venceu. Deus me convenceu, falou: vou te levar para uma terra assim, assim, assim. Pronto, tudo no controle dele. Por quê? Porque se fosse pelo meu querer, poxa, eu estaria numa metrópole. Pela minha vontade pessoal, de homem, natural. Mas como eu discerni a vontade de Deus, o propósito de Deus. E aí eu disse: Deus, eu me rendo. Falei: mulher, arruma as traias, pega as crianças e nós estamos indo para a Bahia, bora. Aí ela decodificou também, falou: é isso mesmo. E aí a gente veio bater aqui, né? Amém, gente? Aí se você falar: faria de novo? Faria tudo de novo. Por quê? Porque é a vontade do Eterno. Eu vou discutir com Deus? Never. Jamais. Tá. Sim, quando você ora, eu vou chegar nesse ponto. Quando você ora, e o que você está orando é o que Deus vai fazer, é porque você já está na frequência. É porque Deus já te deu uma carga de oração em relação àquilo. Aí você, Abraão, por exemplo, quando orou e Deus: e se tiver 45 justos lá, só vai destruir. Mas já era o que Deus queria fazer. Deus queria dar o livramento. Estão compreendendo? Então, de repente, você pode discernir o propósito de Deus enquanto você está orando. De repente o propósito é discernido antes de você orar. Quando você começa a orar aquilo, e aí Deus faz aquilo, é porque Deus já tinha ministrado o seu coração, que era aquilo que Ele queria fazer. Está difícil entender? Se tiver difícil, eu vou fazer o desenho ali, vou colocar um desenho. Isso é muito forte. Os 3 níveis da oração, já falei isso outras vezes. Tem a oração, os 3 níveis de uma conversa com Deus. Olha aqui para mim. Você guerreiro, se você não entender isso aqui também, perdeu, entendeu? O time. É um conjunto de coisas combinadas que vão fazer de você uma pessoa de oração. Eu estou compartilhando esse conjunto de coisas. Amém? Tem alguém aí, não? Então vamos lá. 3 níveis de uma conversa com Deus. Primeiro tem a oração, propriamente dito. O que é a oração nesses níveis? É o exemplo que eu cito e repito frequentemente. Você já colocou leite no fogo para ferver?
Você pega o leite, coloca na vasilha, ele está gelado, você põe lá no fogo. Enquanto ele está frio, é a oração. O outro nível da oração é a súplica. E aí, o leite que você pôs lá, ele está quente agora, esquentou. Isso é a súplica, isso significa que a sua conversa com Deus esquentou, você já entrou na frequência. Tem alguém aí? O clamor. O que é o clamor? Você põe o leite lá, ele esquentou, agora ele começa a ferver e derrama. Você já viu quando você distrai um pouquinho, derrama, suja o fogão? Eu não acredito que nunca aconteceu com você. Eu não acredito que foi só comigo que aconteceu isso. Aí o leite ferve e transborda. Isso é o clamor. Então tem a oração, a súplica é quando ele está quente, e o clamor é quando a pessoa derrama a alma perante Deus. A sua conversa com Deus está tão intensa, está tão na frequência, está tão na sintonia, que a sua alma se derrama perante Ele. Igual o leite, na hora que esquenta ali, que derramou. Entendeu? Aí você ora 5 minutos, o leite está frio ainda, aí você, amém. Tem que esquentar ali sua conversa. Ou seja, esquentar que eu digo é você entrar na frequência, na sintonia. É você estar linkado mesmo ali, estreito. Lembra? É você chegar face a face com Deus. Tete a tete com Deus. Aí derramou a alma. Tá difícil ou não? Então vamos para cima, tá? Agora eu vou começar na parte mesmo da Universidade da Fé. Me dê a Bíblia aqui, por gentileza. Eu vou precisar de uma Bíblia aqui, que eu vou ter que usar a Bíblia toda hora. Eu tenho que fazer o visual para você. Repare bem. Ler a Bíblia te fará entrar na mente de Deus. Orar te fará entrar no coração de Deus. Eu quero entrar na mente de Deus, sabe o que eu quero saber o que Deus pensa, qual é a intenção dele, o que ele quer. A Bíblia Sagrada é a mente de Deus, são os pensamentos de Deus. Você consegue entender isso? Você quer conhecer a mente de Deus? Está aqui, ó, a mente de Deus está escrita aqui. O que Deus pensa, o que Ele quer? Está tudo aqui. no seu agir, no seu reagir, está tudo aqui. Então, quando você lê a Bíblia, você está entrando aonde? Na mente de... Vem aqui, bispo, por gentileza. Quando você lê a Bíblia, faz de conta que fica de frente para o povo, faz de conta que Ele é Deus. Eu estou lendo a Bíblia aqui, eu estou entrando na mente de Deus. Mas quando eu tenho uma vida de oração, que eu vou passando por todas aquelas etapas, frequências, quando eu derramo a alma perante Deus, eu entrei na mente dele, agora eu vou entrar no coração de Deus. Isso é glorioso. Se você não tiver revelação disso, você nunca vai ter uma vida de oração. E teve um tempo na minha vida que eu ficava só encantado com a mente de Deus, ler a Bíblia, meditar. Agora, além de entrar na mente de Deus, eu descobri a maravilha que é entrar no coração de Deus. Entrar no coração de Deus. Então, pode ficar aí, você está de castigo agora. Quem mandou? Então veja bem, quando você ora a palavra, quando você ora aquilo que está na mente de Deus, ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor prometeu, meu Pai, aqui a tua palavra é a tua vontade, o enfermo ser curado, é a tua vontade. Quando eu oro a palavra, eu aprendo a orar a palavra. Orar a palavra é a chave que vai abrir o coração de Deus para mim entrar lá. Compreendeu? Caiu a ficha? Então você não pode orar só os seus argumentos.
Aprenda a orar os argumentos de Deus, porque aqui está a mente de Deus, aqui estão os desejos de Deus, as intenções de Deus para a raça humana, para a família, para o seu organismo, para a sua área financeira, qualquer que seja a área. Descubra o segredo para entrar no coração de Deus. Ó Deus, o Senhor prometeu prosperar, meu Pai. Ó Deus, a Tua palavra declara que o Senhor vai abençoar o fiel. Então, aí eu estou na cabeça de Deus. Aí daqui a pouco eu estou orando a palavra, eu entrei aqui no coração dele. Tem alguém aí, não? Eu falei com vocês, eu estou só começando aqui o néctar, tá? Se você nunca esquecer isso, sua vida nunca vai ser a mesma mais. Ora, espera aí. Vamos lá. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro 4,10: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Entrar na mente de Deus, ou seja, a Bíblia, te faz saber o que tem na despensa de Deus. Entrar no coração de Deus faz você ter a chave da despensa. Meu Deus do céu! Eu tremi quando Deus me revelou esse mistério. Deus está me ensinando sobre a mente dele e o coração dele. A mente dele e o Espírito Santo me disse: quando você entra na mente de Deus, quando você lê a Bíblia, você fica sabendo o que está na despensa de Deus. O que Deus tem lá no almoxarifado do céu, para liberar sobre aqueles que creem nele. Aí eu estou aqui, eu estou na mente de Deus. Eu estou descobrindo o que tem na despensa de Deus. Mas quando eu tenho uma vida de oração e eu chego no clamor e eu derramo a alma, aí eu consigo a chave da despensa de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu e você, nós somos despenseiros. Sabe o que é despenseiros? É quem toma conta da despensa. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que está levando Deus a sério, que tem uma vida de oração, que aprendeu a entrar na mente de Deus. Na mente de Deus você fica sabendo o que tem na despensa dele. Mas quando você tem uma vida intensa de oração, você recebe a chave da despensa. Por que é que os milagres estão lá em Atos dos Apóstolos, os sinais, os prodígios, maravilhas? Por quê? Porque eles descobriram o que está na despensa e eles receberam a chave da despensa. A chave da despensa de Deus é o coração dele. Diga quem está ao seu lado, diga: a chave da despensa de Deus é o coração dele. Você não pode ficar de fora da despensa, você tem que ter a chave. Você tem que falar: eu vou entrar na despensa de Deus hoje, porque lá tem cura, porque lá tem paz, porque lá tem graça especial para os momentos especiais da vida. Na despensa de Deus está tudo aquilo que você precisa para uma vida resolvida. Agora você só vai pegar a chave da despensa de Deus não na cabeça de Deus você fica sabendo o que tem na despensa. Mas quando você tem uma vida de oração, quando você entra no coração de Deus, você tem a chave da despensa. A chave da despensa de Deus é o coração dele. Aqui, ó. Você tem uma pessoa que você está fazendo amizade. No começo da amizade, é um na cabeça do outro. Mas chega uma hora da amizade que um começa a entrar no coração do outro. Aí, já entrou no coração, você falou: fulano, me presta seu carro, eu estou numa emergência. Não, está aqui o carro. Presta seu carro lá, eu estou numa emergência e tal. Então, se eu estou na cabeça dele só, ele está falando: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu comprei um lote, não sei. Eu estou na cabeça, eu estou sabendo o que tem na vida dele. Mas se eu não achei a chave, que é o coração dele, eu vou falar: me empresta seu carro. Ele fala: não, se eu não entrei no coração, eu não tenho a chave.
Me empresta seu carro, eu preciso ir ali em São Desidério, no emergência. Fala, não, não posso, por quê? Ah, não tem como não. Vou precisar dele. Por quê? Porque eu estou na cabeça do meu amigo, eu ainda não estou no coração. Você já viu? Namorado e namorada está ali, no início um está na cabeça do outro. Mas chega um momento do relacionamento que entrou no coração. Aí quando entra no coração, aí pronto. Entendeu? Aí já era. Aí um abraço amigo e fraterno. Você sabe como é que é, né? Vamos lá. Então, quem aqui tem a chave da despensa de Deus? Não, tem gente aí que só está na cabeça, só está aqui, só sabe o que está na despensa. Mas você não tem uma vida de oração, você não entrou no coração de Deus. Quando o coração de Deus é a chave da despensa, Ele vai te dar tudo que diz respeito à vida. Tudo que você precisar para uma qualidade de vida boa, Ele vai te dar. Precisa de cura, Ele vai te dar. Precisa de paz, de graça especial para os momentos especiais. Quem acredita nisso? Faz assim com a mão. Meu Deus, eu não sei se eu estou a anos-luz na frente. Vamos lá. Aí, a Bíblia te faz conhecer o que Deus faz. Orar te faz conhecer quem Deus é. A Bíblia é a cabeça de Deus. Entrar na cabeça de Deus te faz saber o que Deus faz, o que Ele é capaz de fazer. Mas quando você tem vida de oração, entrou no coração de Deus, você começa a conhecer a natureza de Deus. A natureza de Deus. Isso é glorioso. Então aí você começa a ficar encantado, encantada, maravilhado, maravilhada, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é, pelo seu coração. Quando você descobre o coração de uma pessoa, você fala assim, poxa, eu conheci um homem bom, mas igual esse aqui não. Eu conheci uma mulher que é generosa, mas igual essa não. Você está entendendo? Você conhece o coração da pessoa. Vamos lá. Eu estou correndo, viu, gente? Porque o almoço já está chegando. Ó, a Bíblia, a mente de Deus te dará conhecimento. A oração, ou seja, o coração de Deus te dará convencimento. Não adianta o conhecimento sem a revelação. Ler a Bíblia te dá conhecimento, mas quando você tem vida de oração, te dá o convencimento, a revelação. É aí que vem a substância, a essência daquilo que está escrito. Tá, estou correndo aqui. A Bíblia te colocará diante dos atributos de Deus. A oração te mergulhará na essência de Deus. Então, aqui eu fico sabendo que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é criador, sustentador, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é justo, e etc, etc. Ele é provedor. Mas quando eu tenho uma vida de oração, quando eu entro no coração de Deus, aí vem a outra dimensão. Eu entro na essência de Deus, na natureza dEle. Você pode dizer amém por isso? Tá. A mente de Deus é revelada na Bíblia. No coração de Deus estão os segredos que são revelados a quem entra nele. Como é que você sabe o segredo de uma pessoa? Quando você está na mente dela, ela vai esconder os segredos. Mas quando você desce, quando ela passa a confiar em você, você entrou no coração dela, aí ela vai te contar os segredos. É assim ou não é? Pois Deus é a mesma coisa. Quando você está na cabeça de Deus ali, mas na hora que você tem vida de oração, intimidade com Deus, derrama a alma perante Ele, entrou no coração de Deus, Deus vai começar a contar os segredos dEle para você. Ele vai começar a te dar revelação, vai te dar palavra de conhecimento, Ele vai te dar palavra de sabedoria, porque você não está mais, não somente na cabeça dEle, agora você entrou no seu coração. Os segredos que Deus tem para você não estão. Isso aqui é o que está revelado. Agora o que Deus não revelou aqui, que é específico para a sua vida, está no coração de Deus. E você só vai ter acesso aos segredos de Deus se você tiver uma vida de oração sem cessar. Se você sair da cabeça e descer para o coração de Deus.
Meu Deus, eu queria ter aprendido isso lá atrás, quando eu estava gatinhando na fé. A mente de Deus mudará a sua cabeça, os seus pensamentos. O coração de Deus vai mudar a sua essência. Aqui, ó, começa a mudar meus conceitos, meus preconceitos, meus referenciais de vida. A cabeça de Deus aqui. Mas na hora que eu tenho uma vida de oração, eu entrei no coração de Deus, eu descobri a essência de Deus, então a minha essência também começa a ser mudada. A minha natureza começa também a ser mudada. Você pode dizer amém por isso? Então, enquanto eu estou só aqui na cabeça de Deus, eu sou uma pessoa. Mas na hora que eu mergulho na essência de Deus, vida de oração, de consagração, eu entrei no coração de Deus. Eu descobri a essência de Deus, a natureza de Deus. Então a minha natureza também começa a ser mudada. Estão compreendendo? Isso é glorioso, meu Deus do céu. Vamos correr. Eu vou... Outra coisa, eu botei lá para poder vocês não se perderem, tá? A Bíblia, a mente de Deus fará você ter fé. O coração de Deus fará você ter amor. Eu conheço gente que é cheio de fé. Por quê? Porque está na cabeça de Deus, só está na Bíblia. A Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então aqui gera fé. Eu leio a Bíblia, gera fé. Em nome de Jesus vai dar certo. E pá, e sai, e pá, e cura. Meu Deus, eu tenho fé. Agora, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu entro no coração de Deus através de uma vida de oração, eu tenho fé, mas eu tenho também amor. Eu tenho fé e tenho amor. Não adianta nada a fé sem o amor. Por isso que você tem que estar na cabeça de Deus e você também tem que estar no coração de Deus, porque a Bíblia me faz ter fé. Vida de oração, entrar no coração de Deus me faz ter amor, porque esta é a essência de Deus. A essência de Deus é essa. Então a minha essência vai sendo mudada também. Por quê? Porque tudo que eu fizer, se não for por fé, embasada no amor, eu estou perdendo meu tempo. Vamos lá. Tá, a Bíblia levará você a fazer o que Deus faz. A oração te fará ser o que Deus é. Jesus disse, as obras que eu fiz, vocês farão e farão maior. Eu vou também. Eu começo a ministrar a cura e os sinais acontecem, os milagres. Mas vida de oração, entrar no coração de Deus, vai fazer eu ser o que Deus é. Você está entendendo o que eu estou falando? Fazer o que Deus faz é uma coisa. Milagre, paz, sinais, boa fé. Agora, ser o que Deus é. Esse é o propósito maior. Estão lembrados que eu falei? A vida de oração, se Deus sabe tudo, por que a gente tem que orar? Se Deus sabe tudo, por que eu tenho que ter uma vida de oração? Se Deus sabe se vai mudar ou não, porque não é circunstâncias que Deus quer mudar, sou eu que Deus quer mudar. Aqui a fé muda circunstâncias. Agora, a essência de Deus muda a minha essência. De repente, Deus nem muda a circunstância que eu estou orando, mas eu entrei no coração dele, ele está mudando ele está mudando a minha essência. Eu estou me tornando uma pessoa cada vez melhor. Tem alguém aí, não? Já vamos para encerrar. A mente de Deus te tirará do pecado. O coração de Deus vai tirar o pecado de você. Aqui, ó. A mente de Deus, eu lendo a Bíblia e tal, vai me tirar do pecado.
O que rouba não rouba mais, o que faz errado não faz errado mais, o que mentia não mente mais. Por quê? Porque me tirou do pecado. Mas o pecado ainda está aqui, latejando, latejando. Mas quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, então a cabeça de Deus me tirou do pecado. Agora a vida de oração, eu entro no coração de Deus, Deus tira o pecado de mim. Estão lembrados o povo quando saiu do Egito? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo ainda estava com saudade dos panelões de pepino e etc, cebola. Então, uma coisa é você sair do pecado. A outra coisa é o pecado sair de você. É o pecado não te seduzir mais. O pecado já não te fascina mais. Por quê? O pecado não vai te fascinar mais, não vai te seduzir mais, porque você está não somente na cabeça de Deus, mas você entrou no seu. Os seus apetites já não te governam mais. Os apetites pecaminosos. Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Isso aqui você não aprende em seminário. Aliás, em seminário, aprende um tanto de coisa que nunca não vai servir para nada. É igual escola. Tem um tanto de coisa na escola que é ensinado que é só para perturbar o aluno. Eu falava com a professora, por que a gente tem que estudar isso aqui, tabela periódica? Um dia você vai precisar disso. Eu estou com 64 anos, eu nunca precisei da tabela periódica. A aula de história, o que aconteceu na França em 1817? Eu não sei o que aconteceu no Brasil na semana passada. Eu tenho que saber o que aconteceu na França em 1817. Eu falo, para que a gente tem que estudar isso, professor? Um dia você vai precisar. Eu nunca precisei na vida. 64, o que aconteceu na França? Vocês estão compreendendo? Assim é o seminário, estão ensinando coisa que não tem fundamento. E aqui você está aprendendo a revelação. A revelação. Entrar na mente de Deus te tornará uma pessoa poderosa. Entrar no coração de Deus te tornará uma pessoa santa. Meu Deus do céu. Aqui eu lendo a Bíblia e tal, eu me torno uma pessoa. A fé te faz poderoso, poderosa. Mas quando você entra na essência de Deus, no coração de Deus, isso faz você ser uma pessoa santa. Porque a essência de Deus vai te santificando. Você pode dizer amém por isso? É importante a mente de Deus? Importantíssimo. Agora erga a cabeça, olha aqui para mim. Esta é a razão porque Jesus disse: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, expulsamos demônios no seu nome, fizemos maravilhas no seu nome, éramos poderosos. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Ou seja, vocês só entraram na minha mente, vocês não entraram no meu coração. Porque a mente de Deus te faz poderoso, a fé te faz poderoso. Mas eu tenho um monte de gente que está fazendo sinais, prodígios e maravilhas, porque entrou só na mente. Mas é gente que está no pecado, está no erro, está na vida bandida, tá nos bastidores, está o oculto da sujeira. É gente que entrou na mente, mas não entrou no coração. Quando você entra na mente de Deus, você se torna uma pessoa poderosa. Mas se você entra no coração, você se torna uma pessoa santa, porque a essência de Deus vai te purificando, vai te santificando. Vai lá. Vamos lá. A mente de Deus, que é a fé, te livrará de ter o mal. O coração de Deus, que é o amor, te livrará de ser uma pessoa má. A fé te livra do mal. Senhor, livrai-nos do mal. Sai, eu não aceito essa. Em nome de Jesus. A fé é a mente de Deus. Agora, o coração de Deus
quando você tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, isso vai livrar você de ser uma pessoa má. Uma coisa é te livrar do mal, a outra coisa é te livrar de ser uma pessoa má. Você compreende o que eu estou falando? De nada vai adiantar te livrar do mal se você continuar sendo uma pessoa má. O maior propósito do inferno não é fazer o mal com as pessoas, é tornar as pessoas pessoas más. Pessoas más. Compreende o que eu estou falando? O mal está diante, mas de repente o mal está dentro. E a natureza maligna vai saindo quando você entra na essência de Deus. Vida de oração, coração de Deus. Vamos terminar. Isso é estratégia, né? A mente de Deus te fará ter as bênçãos, o coração de Deus te fará ser a bênção. Enquanto você está aqui, ó, você quer ter as bênçãos, mas se além da cabeça de Deus você entra no coração dele, você discerne que você tem que ser a bênção. A bênção é você é uma bênção. Você que entra no coração de Deus, você não somente vai ter a vida abençoada, mas você vai ser a bênção. Por isso que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as... Você tu uma bênção, Abraão. Você vai ser abençoado. Só que entrou no meu coração, você vai ser a bênção. Onde eu chego, eu sou a bênção. Tem lugar que eu chego, tem gente que fala de viva voz, fala a bênção chegou. É a bênção. Amém? Porque na maioria das vezes a bênção de Deus, ela não é coisa, a bênção de Deus é pessoa. Às vezes Deus não muda a situação, mas Ele muda pessoas para elas serem bênçãos nas vidas de outras pessoas. Deus está mudando você, a essência de Deus está mudando a sua essência, para você ser bênção nas vidas de outras pessoas. Você só vai querer ter bênção até você entrar no coração de Deus e discernir que você agora é uma bênção. Você não somente é abençoado, mas você é a própria bênção. Quem é bênção aí? Ó, Deus se revela na Bíblia pelas virtudes, para ser conhecido como Pai amoroso. Na Bíblia, você vê um Deus poderoso. Quando você entra no coração dele pela oração, você descobre que esse Deus poderoso é um Pai amoroso. Amoroso, entrou no coração. Eu quero o melhor. Por quê? Porque entrou no meu coração. Você entra no coração de Deus, Ele é amoroso, amém? Olha lá, a Bíblia diz aqui, ó, lá em Gálatas 5:6, mas sim a fé que opera pelo amor. Não adianta nada você sair a fé, receba a cura, se você não amar aquela pessoa. Se não for por amor, se você ministra o poder sem o amor, de nada adianta. Por isso que Jesus curava movido de íntima compaixão. Amém? A compaixão é o amor em ação. É o amor em ação. Quem acredita nisso? Para terminar, vocês viram que eu estou falando terminar toda hora? É para você se segurar mais um pouco aí, isso é estratégia, tá? Mas porque senão depois você não volta. A mente de Deus, que é a Bíblia, te faz alcançar as bênçãos. O coração de Deus te faz alcançar as pessoas. Enquanto eu estou na mente de Deus aqui, que é a Bíblia, eu quero alcançar as bênçãos. Mas depois que eu tenho uma vida de oração, eu me derramo, eu entro no coração de Deus. Agora, eu quero alcançar as pessoas. Eu quero ser canal de bênção para as pessoas. Então, mudou o patamar. Enquanto você é um crente que está na cabeça de Deus, você quer a bênção, você quer o sucesso, mas depois que você aprendeu a entrar no coração de Deus, e Deus entrou no seu coração, você quer alcançar pessoas para Deus. Tem alguém aí, não? Por isso você quer ser um guerreiro da oração, tá? E eu fico apontando para a parede. A mente de Deus fará você ter a vida de Deus, o coração de Deus fará você dar a sua vida.
pelas pessoas. Quando você está na cabeça de Deus, você quer a vida de Deus na sua vida. Mas na hora que você entra no coração dele, você está disposto a dar a sua vida pelas pessoas, para ajudar pessoas, para salvar pessoas. Por isso que aqueles primeiros discípulos de Atos dos Apóstolos, eles não temiam nem a morte. Mesmo debaixo de ameaça de morte, eles continuavam alcançando pessoas. Por quê? Porque eles não estavam somente na cabeça de Deus. Eles entraram no coração de Deus. Agora eles estão querendo pessoas para Deus. Diga amém. A fé é identificada em suas ações. O amor é identificado nas suas reações. Nas ações nós somos mais ou menos iguais. Agora nas reações, pisou no seu calo, é nas reações que você revela se você tem o amor de Deus ou não. Correndo. O mundo nos identificará como discípulos do Senhor Jesus Cristo, pelo que fizemos por amor e não pelo que fizermos por fé. O que você faz por fé é uma coisa, o que você faz por amor é a sua identidade. Jesus disse, o mundo, João 17, o mundo saberá que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Não é a fé. Esse irmão tem muita fé, esse está cheio de Deus. Não. Está cheio de Deus quem está cheio de amor. Além da fé tem o amor. Glória a Deus. A mente de Deus abre a sua mente. O coração de Deus abre o seu coração. Você começa a ler a Bíblia, começa a abrir seu entendimento. Somente. Você começa a ter uma vida de oração. Entrou no coração de Deus, seu coração começa a se abrir. Você entra no coração de Deus, Deus entra no seu coração. Entra no coração e Deus entra no seu. Vida de oração só deixa de ser um fardo e se torna um hábito prazeroso quando você encontra o coração de Deus. Por que muitos de vocês a oração é um fardo? Eu tenho que ir para os guerreiros da oração. É um fardo pesado, porque você nunca descobriu o coração de Deus. O dia que você descobrir o coração de Deus, vida de oração vai ser um prazer, um privilégio. Você vai rasgar qualquer agenda para estar no coração de Deus. Amém? Orar até você se tornar parecido com Deus. O ferro afia o ferro e o amigo afia o rosto do seu amigo. Stop. Terminou. Amém? Então presta atenção. Guerreiros da oração é um conjunto de coisas combinadas que vão fazer de você uma pessoa que tem prazer em estar em oração. Fora isso aqui, vai ser sempre um fardo, oração. Vai ser sempre uma carga, um peso, um tédio. É um tédio a oração. Não, é glorioso a oração, porque eu entro no coração do meu Pai. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguma pergunta? Não. Não é possível que você tenha pergunta. Foi o que eu falei. Por que orar se Deus sabe de todas as coisas? Porque o propósito de Deus não é fazer o que Ele tem para fazer, é mudar você. O propósito de Deus é transformar, é a essência de Deus passar para você. É você passar a ter a essência de Deus. Não é mudar a circunstância, mas é mudar você. É assim que eu mudo, é assim que Deus me muda todo dia. Eu entro na cabeça de Deus. Quem tem a cabeça de Deus aí? Pega aí a Bíblia. E você tem que descobrir o coração dele. Fique em pé em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Guerreiros da oração. Então, nós vamos do mesmo modo que tem o grupo das mães que oram, nós vamos criar o grupo Guerreiros da Oração para a pastora Amanda, entendeu? Ela mentoreada por nós, ela está sendo a voz
no grupo Guerreiros da Oração. Amém? Amém ou não amém? Então isso aí vai dar um norte, vai ajudar os grupos das igrejas locais a serem eficazes. Levante as duas mãos para os céus. Pai eterno, nós te louvamos pela graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Te louvamos pela tua mente, ó Deus, a tua palavra, a Bíblia, que gera fé em nós. Mas nós te louvamos não somente pela tua cabeça, mas pelo teu coração, meu Pai. E nós queremos o acesso ao teu coração, a chave da despensa, meu Pai. E nós queremos acesso ao teu coração para que a nossa essência seja mudada, meu Pai, seja transformada. Nós queremos nos tornar parecidos com o Senhor, meu Pai, no tete a tete, no face a face, meu Deus. E a minha oração é que o Senhor levante grupos guerreiros da oração destemidos, pessoas valentes, meu Pai, não somente, meu Deus, entrando na mente do Senhor, mas entrando no coração do Senhor e tendo a essência, a natureza mudada em nome de Jesus. Diga, meu Deus, faça de mim um guerreiro da oração, uma pessoa de fé, poderosa, mas também, ó meu Deus, muda a minha essência, permita que eu entre no teu coração e que a minha essência, a minha natureza seja cada dia transformada à semelhança do Senhor. É o que eu peço, eu oro agradecido em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Tá. Peraí, só um instante. Quando ele vai cantar no final, hoje à noite, na sua igreja local, 7 da noite, tem lá a campanha A Diferença que Faz a Diferença, tá? Eu e a Bispa Aurélia, nós estaremos hoje à noite na igreja do Flamengo com a pastora Selma. Amém? Então, vamos ter a canção e aí você vai cumprimentar alguém aí e liberar a essência que Deus pôs na sua vida sobre alguém. Forte abraço, 1 milhão de Deus.